tecido ósseo. Fala galera, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre tecido sanguíneo, tá ok? E aí, para a gente poder falar de tecido sanguíneo, eu quero sempre que voltar no assunto de quê? Que o tecido sanguíneo, ele é um tecido conectivo especializado. E se eu falo que ele é especializado, ele vai ser estudado tendo células e matriz extracelular. Belezinha? Esse é o primeiro ponto. E aí, quais são as funções? Vai ser um segundo ponto e tudo mais. Então, primeiro ponto, eu quero falar com vocês sobre um tecido conectivo, que é o tecido sanguíneo, só que ele é especializado. Então, eu também estudo ele com matriz e células. Eu fico batendo muito nessa tecla, porque isso é o jeito que você tem que responder o professor de início, beleza? E aí, qual que é a grande diferença do tecido sanguíneo? É que a matriz dele, ela é líquida. Quando a gente falava, por exemplo, lá do tecido ósseo, a gente falava o quê? Que a matriz era mineralizada. Aqui a matriz ela é líquida. Beleza? Quais são as funções do tecido sanguíneo? Nada muito diferente do que vocês já possam imaginar, que é o quê? É transportar substâncias, desétios, né? Ou seja, substâncias nutritivas, oxígeno, desétios, né? Circulação de hormonas, levar essa hormona ali. Vocês lembram quando a gente estudou lá no tecido epitelial glandular endócrino? Que a glândula endócrina, ela liberava o que? Hormona, e essa hormona ia chegar ali até um local alvo, também conhecido como célula branca, célula diana, é o local alvo, tá ok? Ela vai manter a homeostasia do nosso organismo. O que é isso? Por exemplo, eu estou em um estado onde o meu corpo, o meu sangue está com acidemia, por exemplo, ele está com um pH muito alto, muito baixo, perdão, certo? O que vai acontecer? Esse meu tecido sanguíneo, ele vai ter ali células que vão amortiguar, que vão atuar como um efeito buffer, beleza? Enfim, isso aqui são funções, não precisa entrar a fundo em nenhuma delas não, é só para você ter uma ideia, tá ok? E aí, ó, coloquei aqui para vocês sempre se lembrarem, ó, por ser um tecido conectivo especializado, o estudamos por células e matriz. Só que eu vi o seguinte, eu não fico no tecido sanguíneo, eu não fico falando célula e matriz. A matriz, eu chamo ela de plasma. As células, eu até botei um asteriscozinho aqui, ó, eu chamo elas de elementos formes. Por que eu botei um asteriscozinho aqui? Porque um eritrocito, um trombocito, eles não são assim uma célula, tá ok? Por quê? Porque nem núcleo eles têm, tá ok? Então, vocês vão chamar as células de elementos formes e a matriz de plasma. O que eu quero que vocês saibam do plasma? É pouca coisa. Que ele vai ser muito composto por água, por isso que ele é líquido, né, 92% aí. Ele vai ter as proteínas, igual todo mundo sempre tinha, né, as glucoproteínas ali, que vai ser, por exemplo, né, aí eu vou ter em específico aqui as proteínas plasmáticas. Vai ser a albúmina, vai ser as globulinas, o fibrinógeno, tá ok? O que eu posso falar da albúmina? Que ela é o principal componente proteico do plasma, tá ok? Ela que vai representar ali, né, a grande quantidade de proteína no plasma, tá ok? Ela vai ser sintetizada lá no fígado. Ela serve muito, gente, para poder ajudar a transportar outras moléculas, como por exemplo, fármacos, remédio. Eu tomo um remédio, o remédio se une à albúmina para poder ser transportado ali pelo sangue, tá ok? Eu tenho as globulinas, que têm grande importância. Por quê? Porque elas são eu tenho o grupo delas, né, que é imunoglobulinas, tá? O que são as imunoglobulinas? Anticorpos. Já deu para você ter noção da importância dela, tá ok? Eu tenho o fibrinógeno, que vai atuar ali no processo de coagulação, que no final da aula eu vou dar só ali um passo de como acontece a coagulação. Não quero ninguém aprofundando demais nesse assunto, porque isso é fisiologia, tá ok? E elas também são produzidas lá no fígado, tá? Então, de plasma, gente, é isso aqui que eu quero que vocês saibam. Ele é líquido, tá? Ele vai possuir essas proteínas, como eu falei, mas não só proteínas, né? Os eletrólitos, os gases e a própria água, tá bom? O que eu posso falar dos elementos formes? Eu vou ter os eritrocitos, os leucocitos, os trombocitos, que também são conhecidos como plaquetas. Tá ok? Isso aqui é importante, porque às vezes o professor coloca para você, me fala sobre os trombocitos. Você fala, putz, não conheço. É a plaqueta. Fechou? Então vamos lá. Isso aqui é só uma imagem mesmo para mostrar para vocês. O que está de amarelo é o plasma, o que está, né, de vermelho aí vão ser esses distintos tipos de células aí. Olha o tanto de células que eu posso encontrar aí. Tá bom? Nós vamos estudar isso aqui bem certinho. Então, antes de entrar nas células, eu quero conversar com vocês sobre os métodos de análise do sangue. Eu posso saber, né, ali sobre os hematócritos do sangue. O que é isso?
Imagina que você tira sangue, igual você já alguma vez na vida já tirou sangue, e coloca naquele tubinho. O que eles fazem? Eu quero saber quantos eritrocitos, quantas células vermelhas, células, glóbulos rojos eu tenho nessa minha amostra. Então eu coloquei o sangue ali, eu quero saber quantos eritrocitos. O que acontece? Eu coloco numa centrífuga, que é um aparelho grande e tal, coloco aquele tubinho ali e o aparelho fica rodando muito, muito, muito rápido. Esse processo separa, como vocês estão vendo aqui, ó, isso de vermelho, que vai ser exatamente os eritrocitos, e o de amarelo, que vai ser o plasma. Beleza? E aí o que acontece? A porcentagem de eritrocitos é o meu hematócrito. A porcentagem de eritrocito naquela minha amostra é os hematócritos. Então, por exemplo, vamos supor que eu tirei ali 10 ml, certo? 45% dessa minha amostra é de eritrocito, o resto é de plasma. Isso é o hematócrito, tá ok? Eu preciso que vocês saibam desse estudo. Outro estudo que eu tenho é o FROTS. Tirei sangue, eu coloco uma gotinha aqui no meu porta-objetos, lembra lá do nome de técnicas histológicas? E aí eu passo com a outra lâmina, né? Eu passo em cima fazendo um FROTS. Olha como é que eu arrasto literalmente o sangue. Para que serve isso, gente? Porque eu quero analisar ali as células, as estruturas morfologicamente, as características delas. Com isso, conseguir até mesmo fazer diagnósticos de patologia. Então existe essa diferença. O hematocrito ele serve para eu ver a quantidade de eritrocitos. O FROTS ele serve para eu poder ver morfologia, características da célula e com isso até mesmo diagnosticar. Tem outros estudos, Tom? Tem vários na verdade, inúmeros na verdade. Eu vou concentrar só nesses dois aqui que são os mais comuns e os mais tomáveis, ok? E aí a gente vai entrar num pedaço da aula que para mim é um dos principais aí durante todo o ano, tá ok? Por quê? Essa imagem aqui, eu quero que vocês gravem ela muito bem. Eu tenho aqui, ó, só para explicar para vocês, eu tenho aqui uma célula-tronco pluripotente, uma célula-madre. Ela dá duas linhagens, ó, ela pode dar uma linhagem linfóide ou ela pode dar uma linhagem mieloide. Por que isso é muito importante? Porque se eu pego essa célula-madre dando a linhagem linfóide, ela vai dar os linfocitos, tá? O NK, o T de tatu e o B de bola. Então, linhagem linfóide é só essa. Quando eu falo da linhagem mieloide, é todas as outras células que vocês vão conhecer, ó. É as plaquetas, os trombocitos, os eritrocitos, os mastocitos, basófilos, neutrófilos, eosinófilos, os próprios macrófagos, tá vendo? Então, é como se eu separasse aqui literalmente, ó, duas linhagens, tá? Vou até fazer isso aqui para vocês, ok? Para vocês verem aqui, ó. É duas linhagens literalmente, ó. Opa, ficou até errado. Já saiu ali, mas aqui, ó. Certo? A linhagem linfóide e a linhagem mieloide, tá? Não confundam isso aqui. Isso aqui é muito importante. Eu preciso que vocês toda hora, até mesmo, voltem nesses pontos aqui, porque tem que saber exatamente essa linhagem. Eles perguntam, isso é tema de prova muito de múltipla escolha e prova oral também, tá ok? Então, como eu falei para vocês, né, nós estamos falando aqui dos elementos formes, tá ok? Onde a gente vai estudar os eritrocitos, os leucocitos e as plaquetas. Os leucocitos, como eu falei, nós vamos ter quem? Linhagem mieloide e a linhagem linfóide. Já já a gente vai ver, tá? Vamos começar aqui falando então sobre a hematopoiesis. Por que eu vim com esse tema primeiro? Porque todos esses tipos de células que vocês acabaram de ver aqui, eles precisam ser sintetizados. E como que eles vão ser sintetizados? Através da hematopoiesis. Que eu também posso dividir ela em eritropoieses, leucopoieses, trombopoieses. O próprio nome já fala. Se eu quiser generalizar, hematopoieses. Essa palavrinha poieses aqui é síntese, tá ok? Síntese de hemato, síntese do sangue ali, de tudo que tem naquele sangue ali, tá ok? Então, leucopoieses de glóbulos rojos, de eritrocitos, tá? Perdão. Hematopoieses compreende tudo que é o quê? Eritropoieses, que é de eritrocitos, leucopoieses, que são dos leucocitos,
ok? E trombopoieses, que é a de plaquetas, beleza? Eu só quero saber o nome mesmo. E aí essa imagem aqui é a mesma imagem aqui de cima, gente, só que é uma imagem mais complexa, tá ok? Mas não tem nada de diferente não, não precisa preocupar com isso aqui agora não, tá ok? Isso aqui, pouco a pouco, vocês vão voltando na imagem, vendo certinho, dessa aqui gera essa aqui. Eu preciso que vocês vejam isso bastante, tá bom? E aí vamos lá. Falando então dos eritrocitos. A partir de agora, gente, muita atenção. Tudo 100% que eu colocar aqui, você tem que saber. Não tem essa de, eu vou pegar 3 pontos, 4 pontos e vou decorar o resto eu não coloco. Não. Todos os pontos que eu coloquei aqui, você tem que saber. Decora, aprende do jeito que você quiser. Mas eu preciso que você saiba todos eles. Não resuma daqui para frente, ok? Na verdade, nunca é para resumir nada, né? O material já está do jeito que você precisa. Mas eu sei que a galera normalmente resume, faz alguma coisinha. Aqui agora é proibido, vamos dizer assim, tá bom? Então vamos lá. Os elementos formes, o primeiro que a gente vai ver vai ser sobre os eritrocitos. Eles são anucleados, eles não têm núcleo. Isso aqui não é núcleo não, tá? Isso aqui é uma depressãozinha, uma concavidade, ok? Eles não têm núcleo, eles não têm organelas. Eles funcionam no nosso organismo como o quê? Eles conseguem fixar o oxígeno, que vem lá do pulmão, e levar esse oxígeno para o tecido. E do tecido ele pega dióxido de carbono, que é o CO2, e leva para o pulmão para ir embora da nossa respiração. Tá ok? Eles têm esse formato bicôncavo, ó, bi porque em cima e embaixo dele, beleza? Ele tem grande quantidade de hemoglobina. Hemoglobina é a proteína que fixa esse oxigênio, beleza? Ele se tinge com eosina. O tempo de vida médio dele é de 120 dias. Isso aqui é importante demais, perguntam direto. Ele, por ele não ter essas organelas, né, como por exemplo a mitocôndria que fazia a respiração celular ali através do oxígeno. Olha para você ver, ele transporta oxígeno, mas ele não usa oxígeno, né? Ele, a energia dele é através de fermentação láctica, beleza? E após 120 dias, eles se destroem por um processo que chama hemocatereses, que acontece principalmente lá no baço, ok? Então, isso aqui é o principal dos eritrocitos. Não quero ninguém deixando de saber nenhum ponto disso aqui, ok? E aí, vocês lembram lá do hematócrito? Isso aqui, ó, vou até mostrar de novo para vocês. Os hematócritos, tá? Uma vez que eu faço esse hematócrito aqui, o que que vai acontecer? Eu vou ter o requento total. Se eu quiser saber mesmo em quantidade, em mulheres é de 3 milhões e 900, em homens de 5 milhões. Ó, de 3 milhões e 900 a 5 milhões, e no homem de 4 milhões e 500 a 5 milhões e 700. A gente normalmente não usa isso aqui não, tá? A gente usa a porcentagem, como eu tinha falado para vocês. Em mulheres de 35 a 45, no homem de 39 a 50%. Perguntam na prova isso daqui, ok? E aí, quando a gente fala desses eritrocitos, e a gente sabe que ele tem essa forma muito peculiar, muito específica, eu preciso que vocês saibam que eu tenho proteínas integrais de membrana e proteínas periféricas de membrana. Essas proteínas que são responsáveis por manter essa biconcavidade, por manter essa estabilidade mecânica e essa flexibilidade. Tá ok? Eu preciso disso aqui, mas somente os nomes. Por mais que tenha uma imagem aqui, gente, não precisa ficar decorando o nome das proteínas aqui não. Nesse caso aqui, não precisa. Tá ok? E aí, como eu falei com vocês, o eritrocito, ele tinha hemoglobina. Olha aqui, ó. Tá? Ela que é responsável por transportar o oxígeno. Beleza? Então, o eritrocito contém hemoglobina, que ele pega o oxigênio vindo lá do pulmão. Inspirei, o oxigênio desceu, foi lá para o meu pulmão. Ali ele faz uma troca gasosa, nós vamos dar isso depois, tá ok? Onde o eritrocito agarra esse oxígeno. Mas não é o eritrocito que agarra, é a hemoglobina que tem dentro do eritrocito, que é responsável por agarrar esse oxígeno, transportar junto com o eritrocito, né, até o tecido, e no tecido a hemoglobina solta esse oxígeno e pega o dióxido de carbono. E leva esse dióxido de carbono, que é o CO2, até o pulmão para ir embora do meu corpo. Tá ok? Eu tenho 3 tipos de hemoglobina. Não precisa decorar o nome. Faz o seguinte, decora que quando eu tiver esse F aqui,
é de feto. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes na questão, o professor ele vai te dar alguns nomes lá e vai falar assim, essas aqui são as do adulto. Não. Se tem F, é de feto. Ela não trabalha bem com oxígeno. Por quê? Porque o feto ele não tem a respiração. Tudo que ele tem é vindo da mãe. Então a hemoglobina dele é diferente. Ela não precisa ter essa grande capacidade igual a nossa, né? Tem. Beleza? É só isso aqui que eu quero que vocês saibam sobre a hemoglobina. E a gente entra num assuntinho aqui até muito tranquilo, tá ok? Que eu não quero que vocês se aprofundem, é para ter um conhecimento muito por em cima. Que é o quê? Sobre grupos sanguíneos. A gente sabe que a gente vai ter 3 aí, né? Que vai ser praticamente o A, o B e o O. Tá ok? E aí o que eu quero que vocês saibam? Olha essa imagem aqui. Esquece todo o desenho. Eu tenho um eritrocito, que é essa bola vermelha aqui com esse central preto. Isso aqui é um eritrocito, é um glóbulo roxo. Na parede dele, eu tenho distintos tipos de proteínas. Tá vendo? Ó, essa aqui é uma bolinha rosa, essa aqui é um losango, né, verde. Essa aqui tem losango e bolinha, esse aqui já não tem nenhum. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque o nome do grupo vai ser de acordo com a proteína que esse eritrocito tem. Então, se esse eritrocito ele tem o antígeno, essa proteína A, essa seria uma bolinha, bolinha é só representativo, tá? Se tem uma bolinha rosa, eu chamo de antígeno A. Então, esse eritrocito aqui é do grupo A. Se eu tenho um losango verde, eu chamo de grupo B. Se eu tenho ambos, eu chamo de grupo AB. E se eu não tenho nenhum, é o grupo O. Pensa aqui, ó, O de careca, tá vendo? Não tem nada na membrana dele. Belezinha? E aí, qual tipo... Aí vem um detalhe importante. Imagina no meu sangue, tá? Eu tenho o eritrocito do tipo A, por exemplo, que tem essas proteínas A. Só que, além de ter esses eritrocitos, no meu sangue também eu tenho anticorpo contra o B. E aí que vem a grande sacada. Se no meu corpo tem o eritrocito do grupo A, eu sou grupo A, e eu tenho também no meu corpo, no meu sangue, o anticorpo contra o B, eu não posso receber sangue de quem é do tipo B. Por que eu não posso receber sangue de quem é do tipo B? Porque o meu sangue, no meu corpo, eu tenho o anticorpo B, tá? Vamos lá, ó. Eu tenho aqui um vaso sanguíneo de uma pessoa que é do grupo A. E eu vou desenhar para vocês também uma pessoa do grupo B. Ok? O vaso sanguíneo. Isso aqui é um vaso sanguíneo, tá? Aqui, ó, vaso sanguíneo, vaso sanguíneo. Beleza? O que acontece? Em ambas eu tenho os eritrocitos. Beleza? Em ambas eu tenho os eritrocitos. Qual que é a diferença do eritrocito de uma pessoa do grupo A para o grupo B? A do grupo A, ela tem aqui na parede dela, aqui ó, na membrana, o antígeno A. Do grupo B, que é uma proteína, tá? Do grupo B, eu tenho o meu antígeno B. Por isso que uma pessoa chama grupo A e outra grupo B. Mas não é só isso aqui que é diferente, não. O sangue da pessoa do grupo A, ele tem o anticorpo contra o B. E se eu pegar a pessoa do sangue aqui do grupo B, ela tem o anticorpo contra o grupo A. Então não confundam. Isso aqui, ó, o Azinho, ele é antígeno. Isso aqui, anticorpo. O antígeno fica na superfície do eritrocito. Ele que dá o nome do grupo. Se eu tenho antígeno A, é grupo A. Se eu tenho antígeno B, é grupo B. Isso aqui é anticorpo. Fechou? Então vamos lá. Uma pessoa do grupo B pode doar sangue para o grupo A? Não. Eu vou explicar o porquê. Tá? Vou fazer aqui para vocês, ó. Copiar. Vou criar um novo aqui e diminuir, tá? Então, vamos lá. Então, uma pessoa do grupo A pode doar para o grupo B? Né? Eu quero falar se pode fazer isso aqui. Do grupo A pode doar para o grupo B? Não. Por quê? Vamos lá. Vamos dizer agora um vaso sanguíneo bem grande. Um vaso sanguíneo de quem? Do grupo B, né? Que é o que eu quero receber. Tá ok? Eu vou aplicar aqui
Quer ver? Ó? Vou colocar aqui uma agulha, certo? De quem vai receber esse sangue. Então, no vaso do grupo B, o que eu já tinha, gente? Eu tinha aqui os eritrocitos. Eritrocitos que na parede deles eu tinha quem? Eu tenho o do B. Ok? Vou desenhar só um só para facilitar. Era só o eritrocito que eu tinha? Não. Eu tenho também os anticorpos contra o A. Certo? Como vocês podem observar aqui, ó. Então eu tinha os eritrocitos do B e o anticorpo contra o A. É isso que tem aqui. Quando eu uso essa agulha e eu introduzo ali o sangue do grupo A, o que que acontece? Eu coloco esse sangue aqui, tá? E ele vem junto com quem? Com o anticorpo do B. Esse anticorpo, o que que ele faz? Ele quer atacar isso aqui, ó. Assim como os anticorpos contra o A vêm e atacam essas células. Não pode. Imagina eu doar sangue e começa a destruir todas as células sanguíneas. Seria impossível, leva à morte. Por isso que eu não posso doar. Belezinha? Então vamos voltar lá agora na aula para vocês continuarem entendendo. Então, gente, após aquela demonstração ali, isso que eu quero que vocês saibam, tá? Uma pessoa do grupo A, do grupo B. O grupo AB, ó, ela não tem nenhum anticorpo, beleza? E a do grupo O, ela tem os anticorpos contra o A e contra o B. E aí a gente vem com isso aqui, ó. Assim como os antígenos, né? O grupo O, ele não tem antígeno nenhum. O antígeno do grupo AB, ele tem os dois antígenos. Então, quem que é o receptor universal? O grupo AB. Quem que é o doador universal? O grupo O. Belezinha? Perfeito. E aí, a gente vai para o que é os leucocitos, os glóbulos brancos, tá ok? E aí, em relação aos leucocitos, né, ou seja, os glóbulos brancos, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é, eu posso estudar eles de duas formas, isoladas, mas o mais aconselhável é juntar essas duas formas. Então, quais são as duas formas isoladas? Vocês vão sempre pegar, novamente eu falo, vocês vão pegar essa imagem aqui, ó, tá ok? Ou essa aqui, tanto faz, só que a primeira tá mais fácil. E aí nós vamos dividir ela em linhagens, tá ok? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui a minha célula tronco, e eu divido ela em linhagem mieloide e linhagem linfóide. No espanhol, linaje, ok? E eu também posso dividir esses leucócitos, esses leucocitos, em agranulocitos e granulocitos, tá ok? E inclusive eu posso até, né, falar, por exemplo, eu quero falar de um linfocito. Um linfocito é de uma linhagem, é um agranulocito de linhagem linfóide. O basófilo, ele é um granulocito de linhagem mieloide. Entende que eu posso estudar eles separados, mas eu até aconselho vocês estudarem de forma junta, sempre falando a linhagem e que tipo de divisão que ele é. Ele é um agranulocito ou ele é um granulocito? Uma coisa que eu também quero deixar bem claro aqui, gente, é que por mais que a gente estude granulocitos, a gente vê os eosinófilos, os basófilos e os neutrófilos, quando a gente vem para esse outro grupo aqui, por exemplo, os linfocitos, eles também têm grânulos. Grânulos azurófilos, ou seja, grânulos primários. Só que a gente não usa para poder classificar. Tanto é que ele é classificado como agranulocito. Por que eu estou falando isso? Porque se numa prova você vê lá o linfocito e falar que ele tem grânulo primário, grânulo azurófilo, tá certo, tá ok? Só que quando a gente está explicando para o professor, eu não preciso falar isso. Eu vou falar que ele está no grupo dos agranulocitos. Beleza? Só deixando isso bem claro aí para vocês não se confundirem. Então, beleza. Então, já sei que eu posso estudar dessas duas formas, de linhagem e tendo grânulos e não tendo grânulos. Não tendo grânulos, abre aspas, tá? Então, vamos lá. Quando eu vou estudar primeiro sobre os granulocitos, vamos falar aqui dos neutrófilos, que são células importantíssimas, tá ok? Vocês vão ver ela para o resto da vida aí na medicina. Então, os neutrófilos são os leucocitos, porque glóbulos brancos, leucocitos, beleza? Fazem parte dos leucocitos, né? Mais abundantes e também os mais comuns, beleza? Volto a dizer, tem que saber todas as características que eu colocar aqui.
Então, eles são maiores que os eritrocitos, eles medem de 10 a 12 micrômetros, tá ok? Granulocitos, né, porque eles têm grânulos. Quais grânulos? Primários, secundários e terciários. Os primários são os azerófilos, os secundários são os específicos, tá ok? Precisa saber decorar esses nomes? Depende, tá? Numa prova final, falar primário, secundário e terciário já está de boa. Mas para uma prova múltipla escolha, às vezes eles podem colocar para dificultar um pouquinho esse nome azurófilo, tá ok? Então às vezes é legal você saber disso daí. Ele é considerado um polimorfo nuclear. O que é um polimorfo nuclear? Ele tem somente um núcleo. Olha aqui, ó. Isso aqui tudo é um núcleo. Só que ele tem mais de um lóbulo. Tá vendo? Ó, ele tem 4 lóbulos no caso dessa imagem aqui. Esse aqui tem 3, mas estão todos unidos. Se eles estivessem separados, aí sim. Aí eu chamaria de multilobular. O neutrófilo não é multilobular, ele é unilobular. Ok? Uninuclear, perdão, tá? Multinuclear seria se tivesse vários, mas o neutrófilo ele é uninuclear. Um núcleo só. Só que ele é polimorfo nuclear. A palavra poli é vários, morfo, várias formas. Nuclear, núcleo. Então, várias formas nucleares. Tá ok? Ele pode ter ali de 2 a 4 lóbulos, tá bom? A linhagem dele é da linhagem mieloide. Ciclo vital dele, de 4 a 8 horas no sangue e de 4 a 5 dias nos tecidos. Tá ok? Olha a imagem dele aqui. Ó. Olha todos esses pontinhos, né? São o quê? Grânulos. Tá bom? Aí nós vamos para o que é a explicação de como que mais ou menos um neutrófilo atua, tá? De um leucócito mesmo, de um neutrófilo. Então, o que acontece? Uma vez que eu tenho, por exemplo, nesse tecido aqui, ó, eu tenho um processo inflamatório aqui, uma infecção nesse local aqui, começa a liberar citoquinas, quimiocinas, e que vai atrair o neutrófilo que está passando aqui na corrente sanguínea. Isso aqui é a parede de um vaso, ok? Aí o neutrófilo está passando aqui. Uma vez que ele vem para cá, induzido por essas quimiocinas liberadas, aqui ó, quimiocinas liberadas aqui, ele é atraído, ele se acerca, ele se aproxima do endotélio do vaso. E aí eles têm proteínas de união com proteínas de união do endotélio. Então é como se uma mão do neutrófilo estiver chegando perto, a outra mão do endotélio chega perto e elas se juntam. É onde ele consegue se acercar e literalmente agarrar aqui nessa parede. E aí por um processo que a gente chama de quimiotaxis, ele vai ingressar no tecido. Tá ok? Então eu preciso saber exatamente isso. Confesso que eu não tenho assim essa certeza se você precisa saber tanto. Coloco por quê? Porque se o professor te pergunta, você pelo menos tem noção. E qual que é a noção? Atraídos pelas quimiocinas do tecido inflamatório, essas células, né, esses leucocitos, no caso aqui o neutrófilo, ele vai chegar naquele local, vai se aproximar do endotélio, onde vai ter proteínas de anclaje e posterior migração para dentro do tecido. Olha aqui, ó, migração. E ele consegue atuar naquele tecido ali. Belezinha? Qual que é a função do macrófago principal? Fagocitose. O que é a fagocitose? É comer. Olha essa imagem aqui. Ó. Aqui eu tenho algo que o neutrófilo ele vai comer. Ele vai digerir. Tá ok? Então ele engloba aquele vesícula, destrói por lisossomos e posteriormente vai apresentar para as células que precisam de imunologia do nosso corpo. Tá ok? Então a principal função aí do neutrófilo é fagocitose e eliminação de micro-organismos. Principalmente aí bactérias, ok? Uma vez que a gente estudou sobre o neutrófilo, agora nós vamos ver sobre o eosinófilo. O que eu tenho que saber do eosinófilo? O tamanho dele é mais ou menos o mesmo do neutrófilo, de 10 a 12 micrômetros. Ele possui grânulos? Sim, primários e secundários somente. Ele não apresenta os terciários como o neutrófilo. Ele é atingido por eosina principalmente, por isso que ele chama de eosinófilo, ok? Ele também é polimorfo nuclear? Sim, ele é bilobulado. Ele não tem 2 núcleos, é um núcleo só unido aqui, ó, tá bom? Parece até com um fone de ouvido, né? Alguns auriculares que eles vão falar para vocês aí. A linhagem dele, mieloide, e o ciclo vital dele no sangue de 8 a 12 horas, no tecido de 4 a 5 horas. A principal função dele vai ser frente a reações alérgicas e parasitos, tá bom? Quando a gente fala aqui de linhagem, gente, eu vou voltar lá, porque eu não quero que vocês confundam isso, tá ok? Olha aqui, ó,
Eu tenho uma célula madre, que pode ser de linhagem linfóide, não é o nosso caso que a gente está olhando ali, de neutrófilos e eosinófilos, nós estamos olhando para os mieloides, ok? Vai gerar os mieloblastos, e aí sim, ó, eosinófilos, neutrófilos. Linhagem mieloide, tá bom? Isso aqui é importantíssimo vocês falarem, tá ok? Então esse é o eosinófilo. Olha a imagem aqui, ó, como que ele é cheio de grânulos e olha em um microscópio como que se tinge, tá bom? Muito forte, por isso que ele chama eosinófilo. Depois a gente vai para um basófilo. O tamanho é mais ou menos o mesmo, de 10 a 12 micrômetros. Eles também só apresentam dois tipos de grânulos, só o neutrófilo que apresenta mais de dois, que seriam três. Ele também é um polimorfo nuclear, o núcleo dele parece com um rinhon, tá ok? Então, ó, o neutrófilo, vários lóbulos. Os eosinófilos, auriculares, tá? Os basófilos, parece um rinhon, tá ok? Linhagem dele, também mieloide. Ciclo vital, 4 a 8 horas no sangue, 4 a 5 dias nos tecidos. Eles participam principalmente ali em reações alérgicas com liberação de histamina, tá bom? E olha a coloração dele como é que é muito mais basófila, com hematoxilina, tá bom? E aí, gente, a gente viu tudo do que era os principais, né? Do que era os granulocitos. Agora vamos para os agranulocitos, que, entre aspas, não tem grânulos. Lembra que isso é só uma classificação verbal, porque os linfocitos eles têm grânulos sim, só que a gente precisa classificar eles e eles vão entrar nos agranulocitos, tá bom? Então os linfocitos, né? Presta bastante atenção, que a gente vai ver eles um pouco mais aprofundado mesmo no tecido linfóide, mas aqui eu preciso dar uma pequena introdução para vocês terem noção dessas células de uma vez. Então, os linfocitos, eles atuam onde? Em processos de imunidade. Eu tenho três tipos. Linfocitos T de tatu, o B de bola e o NK. O que é que eu preciso que vocês saibam antes sobre a resposta imune? Quando eu tenho um processo de imunidade, que tem algo querendo afetar meu organismo, eu posso me defender com dois tipos de resposta. Uma inata, que eu já nasço com, e uma humoral, que eu vou desenvolver frente a algo. Então, a que eu nasço com é a primeira linha de defesa contra esses patógenos aí, esses agressores. Quem que são? Pele, as mucosas, as células fagocíticas, os neutrófilos que a gente acabou de ver, os macrófagos que a gente já tinha visto, proteínas do sistema de complemento que são um sistema de defesa do nosso corpo. A gente já nasce com. Agora, e a humoral? Eu vou desenvolver frente a algo. Eu posso ter dela de dois tipos, celular e humoral. Celular é porque a própria célula vai lá, uma célula que eu tive que desenvolver, por isso que é desarrochada frente a, eu tive que desenvolver essa célula, vai lá para poder lutar contra. Humoral é que quando tem a liberação de anticorpos, IgM, IgG, tá ok? Quando eu tenho isso, é uma resposta humoral, tá? É uma resposta que acontece ali no sangue mesmo, beleza? E então eu tenho a inata e a humoral. Eu preciso que vocês saibam dessas duas, tá? Olha aqui, ó, o que é uma resposta inata e uma humoral. Humoral, estou falando ali de células, ou seja, uma resposta celular que vai ser mediada por célula T, linfocito T, com anticorpos, que vai ser a humoral, que vai ser os linfocitos B. E aí eu tenho todas as outras de defesa do nosso organismo, neutrófilos, macrófagos, enfim, eosinófilos, enfim, que vão atuar na resposta inata. Tá bom? Isso é um conhecimento prévio. Por quê? Porque quando eu chegar aqui para vocês e falar sobre os linfocitos T de tatu, que fazem parte dos agranulocitos, né? Eles são granulocitos, a linhagem deles já não é mais mieloide, é da linhagem linfóide. O ciclo vital dele pode ser de meses ou anos, tá ok? A atuação dele é imunitária, principalmente na resposta celular. Onde que eles se maduram? Lá no timo. E na parede deles aqui, ó, eles expressam marcadores de dois tipos, que pode ser o CD4 e o CD8. O CD4, quem expressar esse CD4, eu chamo de T-helper. Quem expressar o CD8, eu chamo de citotóxico. O CD4, ele é dividido em mais dois, T-helper 1 e T-helper 2, tá? O T-helper 1, ele vai interactuar com quem? Com o CD8. Então, é uma interactuação de CD4 com CD8.
Também com linfocitos natural killer, com macrófagos. E a resposta do tipo celular. Lembra aqui, ó, celular. É uma humoral, ok? Desculpa, eu coloquei errado aqui, gente. Aqui não é inata e adaptativa. Corrijam aí para mim, por favor. E aí a adaptativa, que pode ser celular ou humoral, tá bom? Então vamos lá. Então, CD4, eu tenho dois tipos, T-helper 1 e T-helper 2. T-helper 1, eu tenho os linfocitos CD4, T-helper 1, interactuando com quem? Com CD8, com natural killer, com macrófagos, ok? Sempre a resposta adaptativa do tipo celular. O T-helper 2, ele já interactua com linfocitos B de bola. E aí, linfocitos B de bola vão produzir anticorpos. Anticorpos já é uma resposta do tipo humoral. Citotóxico é só um tipo deles. Aí me ajudou. Então, isso aqui é os T-helpers, os CD4s e os CD8s, ok? Eles também apresentam na parede deles o receptor TCR. Fechou? Isso aqui é o que eu preciso que vocês saibam sobre linfocito T por agora. Não precisa buscar isso aqui demais não. Tá ok? Eu só quero que vocês saibam que ele tem interactuação com esse tipo de célula. Ponto. Nós vamos ver isso bem melhor no tecido linfóide. Não busca aqui agora que vai te gerar uma confusão muito grande, sem necessidade. Tá ok? Você vai gastar muito tempo por uma coisa que você vai ver depois com mais calma. Tá bom? E quando eu falo de um linfocito B, ele também é agranulocito. A linhagem dele é linfóide. O ciclo vital dele também é de mesoanos. Ele participa na reação imune, né? Ali principalmente com anticorpos, na resposta adaptativa do tipo humoral, beleza? A maduração dele está envolvida ali, né, com a médula e com órgãos linfóides que a gente vai ver depois, por exemplo, baço, gânglios, ok? A parede deles, eles expressam quem? O CMH2. Quem que a gente já viu que expressava o CMH2? Os macrófagos. Ele não tem um receptor TCR. Olha aqui, ó. Receptor de célula T. A gente estava falando de um linfocito T. Se é de uma célula B, ele é BCR, ó, receptor de célula B. Beleza? Participa da resposta humoral, como eu já tinha falado, e produzem aí os anticorpos. Ok? Os linfocitos B eles vão se diferenciar em plasmocitos, e aí sim que vai produzir os anticorpos. Tá bom? E os linfocitos NK, que são os natural killers, né? Eles também são granulocitos, a linhagem deles é linfóide, a principal função deles vai estar na imunidade e o ciclo vital deles é de meses ou anos. Tá ok? O professor pode pedir para vocês sobre morfologia. De todos os três é igual. É uma célula pequena com um núcleo muito grande redondo, ocupando quase toda a célula. Olha aqui essa imagem. Fez um desenho, tá? Assim, ó. Colocou um núcleo grandão lá no meio, aí você só fala com o professor que é uma célula pequena. Os três linfocitos são desse jeito, tá ok? Então, não precisem se preocupar. Fechou? E aí, uma vez que a gente já estudou sobre essas células, sobre os leucocitos, eles amam isso aqui, ó, requento leucocitário. Isso aqui, gente, tem que decorar. E começa a decorar desde agora, porque isso aqui é para a vida. Quando vocês tiram sangue, quando saca sangue lá e que vem o exame de sangue, o exame de sangue vai vir isso daqui. Isso aqui vai te guiar sobre que tipo de resposta infecciosa o seu paciente está tendo. Eles te cobram esses números. Faz um post-it, coloca no computador para vocês todos os dias ficarem vendo e decorando. O requento leucocitário, se eu falar de unidades, número, quantas células eu tenho por milímetro cúbico de leucocitos? Leucocitos, lembrando, pode ser os agranulocitos e os granulocitos, tá? A soma dos dois é os leucocitos totais. É isso que nós estamos querendo ver. Por milímetro cúbico, eu tenho de 5.000 a 10.000. Desses 5 a 10.000, 60% é de neutrófilos, 30% de linfocitos, 8 a 10% de monocitos, 3 a 5 de eosinófilos e de 0 a 1 de basófilos. Eles podem colocar número, aí você tem que fazer uma regrinha de 3. Por quê? Porque, por exemplo, se eu pegar 10.000, quanto que é 60% de 10.000? 6.000. Quanto que é 30% de 10.000? 3.000.
Entende? Então, pode ser que tenha uma necessidade de você fazer ali uma regra de 3 básica, tá? Porque ele vai te dar os 10 mil? Não. Por que eu estou falando isso? Porque, e se ele te der que tem 7 mil? Você vai ter que fazer uma regrinha básica. Se ele te der 5 mil, regrinha básica. Não precisa, tá? Eu nunca vi eles colocando isso não, mas vai que, fica atento. Porque a gente sempre fala por porcentagem, tá ok? Então isso aqui é a fórmula leucocitária relativa, é o requento leucocitário super, hiper, mega perguntado em prova. E por último, a gente vai ver as plaquetas. Então só vou voltar aqui, ó, para sempre vocês ficarem ubicados, tá ok? A gente falou que a gente vai ver o quê? Aqui, ó. Eritrocitos, a gente já viu. Leucocitos, que são os glóbulos brancos, a gente acabou de ver linhagem mieloide e linhagem linfóide. E agora nós vamos ver sobre as plaquetas, tá ok? E o que eu posso falar de plaquetas, também conhecidos como trombocitos? A primeira coisa, eu quero que vocês sempre voltem naquele quadrinho lá, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Quem que foi a linhagem das plaquetas? Célula-madre, linhagem mieloide, gerou os megacariocitos, que vai degradar, né, e vai formar os trombocitos, que são as plaquetas. Então, ela é de uma linhagem mieloide. Eu preciso que vocês saibam essa linhagem muito, muito bem, ok? Então, vamos lá. O que eu posso falar das plaquetas? Elas são pequenos fragmentos de quem? Dos megacariocitos. Beleza? Elas podem ser divididas em zonas. Quais zonas? 4. Periférica, estrutural, de órgãos e de membrana. Então eu preciso saber essas aqui em específico? Não. Nunca vi tomar. Ok? A não ser os nomes. Ciclo vital, promédio em mais ou menos de 10 dias. Elas atuam na vigilância para processos que precisam de coagular o meu sangue. Ok? Então, olha essa imagem aqui. Isso aqui é uma plaquetinha. São os fragmentos de um megacariocito. Certo? Olha aqui as zonas, né? Zona estrutural, zona periférica, zona de orgânulos. É a zona mesmo dela, né? Ou seja, de órgãnulos é o quê? É a região onde tem as organelas, tá ok? A periférica vai ser como se fosse a capa. A estrutural é que dá essa estrutura para ela, como se fosse a armação de ferro, beleza? E de membranas é as paredes. É literalmente isso, não tem muito o que falar disso não, tá ok? E aí, gente, para a gente finalizar, eu dei uma pequena introdução aqui na coagulação sanguínea. Não se aprofundem nisso porque não tem necessidade, tá ok? O que acontece? Eu tenho lá uma lesão vascular, um corte. Lesionou o vaso. E aí o que acontece? Vai começar a sangrar. Para evitar que continue sangrando sem parar, eu vou ter o quê? A ativação das plaquetas. Como que acontece a ativação? Não precisa saber, vai ter um tanto de coisa, gente. Isso aqui é fisiologia, vocês não precisam saber. Vai ter um tanto de fator, vai ter colágeno, não precisa saber, tá bom? E aí o que acontece? Essas plaquetas elas começam a se aderir nas paredes, literalmente. Para fazer o quê? Para tampar aquilo ali, tá ok? E aí uma vez que elas se aderem, elas vão se ativar. Elas se ativando, elas liberam moléculas para poder atrair mais plaqueta, para continuar cada vez mais colocando plaquetas ali e impedir. E com isso elas vão se agregando, formando uma macha, formando um coágulo ali. Beleza? E aí, nesse coágulo, né, que elas vão se ativando ali, eu tenho a ativação de uma proteína. Qual? Como o fibrinógeno. Isso aqui, se te perguntar, vai ser isso aqui, ó. Então, as plaquetas ativadas também ajudam na ativação de proteínas do plasma sanguíneo, que é o fibrinógeno. A gente viu lá atrás as proteínas, albúmina, lembra? Fibrinógeno, ok? Quem ativa o fibrinógeno? Plaqueta. Uma vez que a plaqueta ativou o fibrinógeno, ele se converte em fibrina, beleza? E o que essa fibrina faz? Ela forma uma rede ao redor dessas plaquetas, consolidando e formando um tapão plaquetário, formando assim um coágulo que fica bem estável e aí sim impede aquele sangramento. Olha essa imagem aqui, ó. Cortei o vaso, começa a extravasar, as plaquetas vão se unindo, se unindo, se unindo, né? Ativam, formam um tapão plaquetário, junto com quem? Ativação de fibrinógeno, que estava passando ali, certo? E o fibrinógeno vira fibrina e aí forma essa rede toda firme aqui, e eu tampei e não tenho mais a extravasação de sangue. Beleza? Isso aqui é o que eu preciso que vocês saibam a respeito de coagulação e de tudo que eu acabei de falar a respeito de tecido sanguíneo. Belezinha? Um abraço.